Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia a todos. Começamos mais uma edição do nosso programa Espaço Empreender pelas ondas da Rádio Tirol 87.5. A gente agradece demais a sua audiência, mais esse programa. Lembrando que o nosso Espaço Empreender sempre traz pessoas que a gente julga interessantes para contar as suas histórias pessoais, as suas histórias de vida. E não é diferente no dia de hoje. Com grande satisfação nós recebemos o Lucildo Allert. Até a gente brinca que ainda ganha o título de professor, embora esteja aposentado, consultor, entre outras funções que ele exerce. E é com muita satisfação que nós vamos conversar com ele no dia de hoje para saber um pouquinho da sua história de vida, sua história pessoal. Como é que foi ao longo da sua infância, como é que foi ao longo do seu percurso profissional, o que levaram ele a tomar as suas decisões, as suas principais decisões na sua vida. Muito bom dia, Lucildo. Satisfação em tê-lo na manhã de hoje. Obrigado por nos atender, a gente fica muito contente. Seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação poder estar aqui hoje para conversar um pouco. Isso é uma questão que me deixa lisonjeado, falar um pouco da minha vida, que já tem várias coisas acontecendo e eu sou muito feliz por tudo que eu já passei na minha vida. Bom, Lucildo, eu vou começar perguntando a você. Você é natural da onde? Bom, da sua família? Eu sou natural, vamos dizer, no papel do município de Estrela, porque na época, o que é hoje o município de Westfália, pertencia a Teutônia e pertencia a Estrela. Então, na verdade, eu nasci o que é hoje Westfália. Interessante. Então, Westfália, na época Estrela, na verdade houve, né? Muita gente que nasceu em Teutônia, Westfália, tudo pertencia ao município de Estrela, ganhar o título de estrelense. Isso, exatamente. Mas as famílias já estavam localizadas no que foi sendo dividido ao longo do tempo. Isso. Lucildo, a sua infância, ela se deu lá naquela localidade ou após isso houve uma mudança para outro local, ou você passou a grande maioria da sua infância na Westfália? Eu passei toda a minha infância lá. Eu nasci lá e lá nós tínhamos a propriedade que hoje existe ainda. Eu sou filho de agricultor e trabalhei na atividade até, vamos dizer, até os 23 anos. Na verdade, eu queria estudar, mas o pai não tinha dinheiro, então eu fiz a 5ª série e na época o professor lá, o saudoso Arnoldo Tirp, ele inventou uma 6ª série, que eu diria assim, foi uma ideia bastante interessante, que oficialmente era a 5ª série, porque não existia a 6ª, mas ele conseguiu trabalhar alguns conteúdos, tipo, lá eu aprendi as primeiras coisas de contabilidade, a questão de medição de terras, cálculo de volumes, de áreas, uma série de coisas, regras de 3 simples compostas, juros simples compostos. Então, eu diria assim, depois quando eu fui para a universidade, eu me dei conta quanto eu tinha aprendido naquele tempo. Bom, e como é que era a escola naquela época? Você tinha que percorrer um longo trajeto até chegar na escola? Como é que ia? Ia a pé? Na verdade, era 2,5 km. Eu fui, no primeiro ano, eu fui a cavalo, depois fui a pé. Então, é que eu não gostava muito de cavalo, eu tinha muito medo de cair do cavalo. Então, eu preferia ir a pé, e aí tinha todos os demais colegas que também caminhavam. Então, era um momento interessante. Eu diria, isso hoje se perdeu, aquele momento de caminhar, de olhar a natureza, fazer brincadeiras durante a viagem e tal. Era bem interessante, mesmo sendo 2,5 km. Você destacou pra gente que trabalhou na propriedade até 20 e poucos anos, né? E como é que foi a mudança, talvez, de vida que você teve se tornando professor após isso? Como é que foi caminhando como é que eu posso dizer para você, a questão profissional? Como é que você se imaginou, olha, eu vou estudar, vou ser professor?
como é que veio essa... Na verdade, isso é bem interessante como isso aconteceu. Eu nunca tive a ideia, a imagem de um dia ser professor. O que eu tinha na cabeça era ser agricultor, porque era a única opção que se apresentava para mim. Então, eu tinha facilidade em estudar, eu sempre gostei, eu lia muito, eu escrevia para a empresa, então coisas que eram lançadas, produtos novos, eu mandava uma carta para eles e eles me mandavam prospectos e tal. Eu tinha uma montanha disso aí, então eu era muito assim ligado a esse tipo de coisa. Eu fazia, eu jogava futebol, então eu levava as informações. Na época a rádio que tinha aí era a antiga Rádio Alto Taquari, então a gente levava as informações para como é que tinha terminado o jogo, então eu era tipo um repórter que trazia as informações. Então eu era meio metido nessas coisas assim, só que eu não tinha como estudar. Então começou o Clube 4S, que com 16 para 17 anos eu fui então associado ao Clube 4S. Eu diria que essa foi a grande mudança que me propiciou, vamos dizer, a possibilidade de estudar. Então, no Clube 4S a gente fazia projetos, então plantava milho. Eu fui um dos primeiros na Westfália que plantou milho usando adubo e milho híbrido. Então foi assim uma coisa nova que se começou. E no terceiro ano do projeto eu fui vencedor em termos de produtividade, inclusive no município de Estrela. Então isso me possibilitou me candidatar a uma bolsa de estudos do Conselho Nacional de Clubes 4S, que ficava no Rio de Janeiro. E na época, então, eu tentei fazer aqui no Colégio Teutônia, fiz o exame de admissão, passei, para então fazer o ginásio. Só que como a bolsa não se confirmou num primeiro momento, eu, apesar de estar matriculado, eu não fui, porque o meu pai disse, bom, se não vier a bolsa, eu não tenho como pagar. Então, a bolsa foi confirmada na metade do ano, e eu não estava estudando. Só que na época, como eu estava já envolvido com essa questão, eu vi em publicações que em São Paulo tinha um Instituto Universal Brasileiro. E aí eu resolvi estudar por correspondência, fazer o ginásio por correspondência. Como é que você tinha acesso a essas informações naquela época? Porque imagino que era bem mais complicado buscar qualquer tipo de notícia, né? Qualquer tipo de informação. Bom, rádio, eu escutava tudo que era rádio, eu escutava. A gente tinha assinatura de revista, de uma revista, a revista O Cruzeiro, que na época se tinha essa assinatura. Nós recebíamos também um jornal, Brasil Post. Então tinha, assim, a gente tinha acesso à informação. Isso naturalmente o pai sempre, ele também gostava de ler, então isso foi um ponto importante. Então eu vi, claro, copiava o endereço, mandei carta, e aí eu consegui. Na época eu me lembro, até eu coloquei para o meu pai, então ele disse, bom, se tu tá realmente afim, esse valor eu consigo te pagar. Então aí eu paguei à vista esse curso e fui fazendo. E aí quando em julho a Emater me avisou que eu tinha sido contemplado com a bolsa, eles ficaram muito felizes e eu fiquei assim, bom, ganhei uma bolsa, mas e como eu vou usar ela? E na época então a Emater entrou em contato com o Conselho lá, Nacional dos Clubes 4S, e eles então concederam essa bolsa para o ano seguinte. E aí eu fiquei naquela, se eu conseguisse concluir o ginásio com aprovação até dezembro, eu poderia usar essa bolsa para fazer o técnico em agropecuária, para o nível médio. Então eu fiz um esforço muito grande e em fevereiro eu prestei o exame no Colégio Alberto Torres, que era autorizado para fazer esses exames. E durante 3 dias envolvido nisso, eu consegui aprovação em todas elas, e dessa forma, em março do ano seguinte, eu já fui direto para o técnico em agropecuária em Teutônia. Pelo que eu vejo da nossa conversa, os seus pais foram fatores determinantes para que essa sua formação acontecesse, né? Já tendo em vista até o que você destacava, né? Assinantes de revista, acompanhavam muito as notícias através do rádio. O rádio tinha uma força incrível naquela época, né? Sim. E isso
determinou que você tivesse um futuro diferente daquilo? É que eu tinha acesso às informações, quer dizer, isso mesmo morando lá com todas as dificuldades, mais informações a gente tinha. Então, a gente não tinha os recursos, mas tinha uma coisa importante que eram informações e o conhecimento do mundo a gente tinha. E naquela época, a sociedade, como é que ela via com os olhos aquele jovem que queria sair, talvez, da propriedade rural, e o pensamento, eu acredito que poderia ser diferente, né? Muitas pessoas julgando que poderia ser uma loucura. Olha, vai deixar a propriedade que é dos pais para tentar uma coisa que não sabe se vai dar certo. Como é que era a sociedade naquela época via essas pessoas, assim como você, que buscavam novas alternativas? Na verdade, o que se tinha em mente na época, como nós éramos 3 irmãos, quer dizer que tinha lugar somente para um. E o meu irmão mais velho, ele já tinha saído, era pedreiro, e o irmão do meio é que assim tinha a tendência de ficar na propriedade. Então as pessoas na época viam assim, quem estudava era uma pessoa que ia sair da propriedade. Então isso era uma coisa, o ruim seria estudar e não sair da propriedade, quer dizer, era visto como um fracasso como estudante, que é totalmente diferente hoje, mas na época se via assim, se o cara estudou, bom, então se ele continuou na propriedade porque não deu certo. Então, claro, quando eu comecei a estudar, todo mundo via e sabia que a tendência era trabalhar fora da propriedade, quer dizer, na época, muitos que estudavam no Colégio Teutônia, eles trabalhavam como vendedores por exemplo, na época a tortura tinha uma força enorme, então era assim, a tendência era ser absorvido imediatamente pelo mercado. E eu continuei, inclusive eu levei todos os conhecimentos que eu adquiri no curso, eu levei para o meu irmão. Então eu, mesmo na época eu estava estudando, eu fui 3 anos líder do Clube 4S, então todos os conhecimentos que eu estava adquirindo, eu repassei. Nós tínhamos 40 associados, a gente fez projetos de plantação de soja em comum, 2,5 hectares nós alugamos, fizemos viagens, a gente fez, inclusive na época a Satipel tinha se instalado em Taquari, foi no primeiro ano que ela se instalou, nós jovens, o 4S, nós visitamos essa empresa. E a gente foi conhecer a questão da produção de laranja em Taquari, a gente ia na Expo Inter, então nós tínhamos assim, nós movimentávamos o mundo, fazíamos exposições lá. Então nós procuramos assim, eu com o conhecimento que adquiri, então eu fui, durante os 3 anos que eu estava estudando, eles me colocaram como líder do Clube 4S. Você se colocaria na posição de um visionário? Eu diria assim, vamos dizer uma palavra assim, que não é tão metido, assim, tentando onde tinha alguma brecha a gente se meter, porque a gente não é que tinha um sonho, quero ser tal coisa, mas era experimentar as coisas que se apresentavam. Isso eu acho que é uma coisa, não ter medo de enfrentar as coisas. Pós sua formação, como é que foi? Parou, pegou o caneco na mão e disse, e agora? Não, como é que foi? Aí foi assim, as coisas sempre, eu diria assim, quando tu está na luta e tu te apresenta, sempre surgem oportunidades. Muita gente diz, não tem oportunidade, só que a pessoa está sentada em casa esperando que alguém venha oferecer alguma coisa. A gente tem que estar na onda, vamos dizer assim. E me aconteceu isso, eu não esperava, minha intenção na época era fazer um estágio, na época tinha a Lacesa, então como nós produzia leite, então eu tinha paixão pela produção de leite, então eu já tinha combinado fazer o estágio na Lacesa, depois de formado, para trabalhar como técnico em agropecuária na extensão rural. E aí surgiu, na época veio o pessoal da Souza Cruz, e a grande maioria dos meus colegas eram filhos de produtores de tabaco. E o sonho deles era trabalhar numa empresa fumageira para ser o técnico, ser o instrutor e tal. Então eu não tinha sonho nenhum, porque eu não era fumante, não era nada disso e tal.
E na época eu era líder do grupo dos alunos, então nós fazíamos reuniões para ver o que nós íamos fazer, angariar fundos para fazer a formatura, então eu era o líder do grupo. E aí foi decidido, eu queria assim que uns fossem ir para um lado, outros para o outro, assim dar oportunidade para todos. Mas da questão da Souza Cruz foi decidido que não, como tinha muitos interessados, que todos deveriam se inscrever. E eu fui meio obrigado a me inscrever. Eu não tinha assim pensamento. E quando eu vi, eu recebi a correspondência para fazer a admissão, que eu tinha sido escolhido. E aí eu me lembro, na época fui na La César e disse, olha, a situação é assim, a Souza Cruz pagava 3 vezes mais do que a La César. Digo, bom, agora eu não posso jogar fora uma coisa dessa. Aí na La César me disseram o seguinte, realmente, então tu faz o estágio lá, se tu não te agradar, volta aqui, então começa a trabalhar aqui. E isso, passaram-se 25 anos e eu não voltei. Fiquei lá e fui crescendo na Souza Cruz. Quer dizer, eu, depois de 6 anos, que eu estava trabalhando, aliás, 3 anos, foi em 75, eu já estava sediado em Lajeado, e aí eu digo, bom, eu vou continuar estudando. Então, lá tinha opção, hoje Univates, na época FATES, tinha opção de 3 cursos. E assim eu me identifiquei mais com o curso de economia. Minha vontade era fazer agronomia, mas não tinha como. E aí eu optei por economia, eu fiz o vestibular e eu me lembro na época eu tirei o 3º lugar de todo, e o 1º lugar do curso de economia. Então foi uma vitória depois de 3 anos parado fazendo vestibular. E aí na época eu fiz uma análise, era em conjunto com a URGS. Eu teria entrado na agronomia da URGS naquela época, mas eu não fiz a inscrição porque eu não tinha, já trabalhava, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o curso. Aí fiz economia, quer dizer, então eu me formei em 80, e nesse período que eu estava estudando, eu fui promovido já na época para inspetor e depois mais tarde para supervisor. Então assim, eu fiquei 25 anos. Mas no meio disso, sempre eu fui assim metido, como eu disse. Eu sempre achava assim, e se eu não mais trabalhar na Souza Cruz, eu posso ser demitido ou eu posso também sair. Eu tenho que ter alguma opção para não ficar pendurado. E aí surgiu a oportunidade de fazer concurso para ser professor na Univates. Eu já tinha feito uma especialização em matemática financeira, então já tinha alguma coisa. E eu me inscrevi para então fazer o concurso. Então tinha 10 candidatos e eu tirei o 3º lugar porque eu não tinha mestrado, e eu fiquei muito feliz. Só que demorou 2 anos que eu fui chamado, porque aquela pessoa que tinha tirado o 1º lugar com mestrado, na verdade não tinha mestrado, ela tinha falsificado os documentos, foi expulsa, os alunos mandaram embora, era uma mulher. Tinha um outro professor, então, que ele continuou depois, e aí eu abri uma vaga e me chamaram, e aí eu entrei. Para você foi até uma surpresa. Sim, para mim, Então foi uma coisa assim, que as coisas apareceram. Eu comecei a entrar na questão da estatística, porque como eu tinha que me colocar para ser professor de estatística, eu sempre fui assim, bom, se eu vou ensinar alguma coisa para alguém, eu preciso estar convencido de que isso funciona. E aí comecei a trabalhar com estatística, inclusive fiz algumas pesquisas dentro da própria Souza Cruz, na atividade com produtores para testar. Aí eu testei na época um modelo de estimação de safras e tal, que foi um sucesso. E eu vi que isso funcionava, e isso eu levei para a sala de aula, e assim eu fui fazendo essa integração, vamos dizer, daquilo que eu trabalhava em sala de aula, também aplicar na atividade. E com isso eu fui conhecido na Souza Cruz também na área da estatística, de formas que quando eu saí em 98, eu negociei, porque meu interesse era fazer carreira, de fazer mestrado e seguir. Eu negociei com eles e eu fiz um trabalho que foi um trabalho assim muito interessante, que eu conheci os 3 estados, onde eu implantei um sistema de avaliação de safras em cada região.
Foram 278 regiões que eu trabalhei de agosto até fevereiro, trabalhei só em estatística com a Souza Cruz. Então eu estava de saída, mas por outro lado fazendo um trabalho que foi fantástico, e para mim a questão de ser de estatística, que hoje eu faço pesquisa e tudo, foi assim um trabalho fantástico que eu tive. Você sente que tem um espírito empreendedor e da Souza Cruz, eles estimulavam o intraempreendedorismo? Te estimulavam isso? Na verdade eu fiquei na Souza Cruz não por gostar, vamos dizer, do tabaco, gostar de fumo, que eu fiz uma coisa inédita, 25 anos, trabalhei lá, recebendo uma carteira de cigarro por dia e não ter fumado nenhuma, então isso é uma coisa que... Mas o que me agradava muito era essa possibilidade de ter uma certa autonomia. Por exemplo, tu ter um orçamento e com esse orçamento tu trabalha. Por exemplo, tu faz estratégias de mercado, tu tem um valor orçado que tu pode gastar e tu administra isso com o teu pessoal. Então, isso para mim era fantástico. Eu dizia, bom, aquele cara não me serve, eu quero contratar um outro e tal. Então, claro, não era assim fazer, mas eu tomava essa iniciativa como se a empresa fosse minha. A gente era avaliado cada ano. Quer dizer, então era uma coisa instigante. Isso, eu diria assim, para mim foi fantástico como vida profissional, o aprendizado que deu isso. Isso é uma característica que eu tenho hoje em todas as atividades. Eu gosto de trabalhar assim, ter as regras e não estar sob o comando de alguém, agora faz isso, agora faz aquilo, e sim, tu precisa produzir este resultado. Desse tempo que você lecionou, quantos anos? 26 anos. 26 anos. Você teve essa satisfação de mostrar isso para os alunos, que é justamente essa situação de buscar algo sempre a mais? Você conseguiu transmitir isso? Bom, exatamente essa é uma característica que eu diria assim. Por exemplo, eu estava na Souza Cruz muito bem, com 5 anos de garantia de emprego, e eu negociei para não ter esses 5 anos de garantia. Exatamente para quê? Para ter uma coisa diferente, porque quando a gente se sente assim, que as coisas sempre são as mesmas, que não tem mudança, e às vezes surgem mudanças que tu vê que não são boas, mas tem alguns loucos que inventam e tu vê que não é bem assim. Melhor coisa que dá para fazer é seguir outro rumo, e onde a gente pode desenvolver as suas ideias e tal. Então isso foi uma situação que eu tive na Souza Cruz, e eu me sinto feliz que de vez em quando eu visito a Souza Cruz, quando o pessoal hoje me diz, aquilo que se pensou na época não deu certo, eu digo, bom, então eu não estava tão errado. Então para mim foi uma questão, uma coisa nova que eu comecei. Por exemplo, eu saí da Souza Cruz em 98, aí fui fazer mestrado na Universidade de Santa Maria, exatamente unir uma coisa que eu tinha até então, vivência de uma pequena propriedade, o curso de economia, toda uma experiência de trabalho com negócios a partir de uma propriedade rural. Então eu fui buscar, vamos dizer, o meu mestrado. Ele não foi assim um mestrado, ele foi pensado, eu quero tal coisa. Então eu vi uma oportunidade na engenharia de produção, desenvolver o agronegócio. Então foi aquele momento que eu assim reuni essas forças e fiz pesquisa de mercado, fui estudar teóricos que pensavam sobre agronegócio, e que me deram, hoje muita gente me procura, bom, esse que conhece o agronegócio. Foi a partir dessa ideia que eu juntei lá, e que foi a primeira dissertação que foi feita lá em Santa Maria, focando dentro da questão da engenharia de produção, o agronegócio. Porque a maior parte é dentro de empresas industriais e tal, e eu foquei exatamente esse elo entre a produção rural e a indústria, quer dizer, a transformação, levar isso para o mercado. Então foi uma coisa nova que para mim me deu um novo alento na vida, quer dizer, que eu entrei na Univades como professor de estatística, onde eu procurei trazer a estatística no sentido prático,
quer dizer, a teoria aliada à prática. Então, isso os alunos, uns criticavam, mas no fim todos elogiaram. Basta ver, hoje eu encontro as pessoas, todo mundo me conhece. Por quê? Porque eu fui diferente, eu era muito exigente, mas exigente em algo aplicado, porque estatística não é tão agradável. Então, se tu estudar estatística por estudar, isso é uma coisa que não agrada a ninguém. Agora, quando tu consegue aplicar isso na tua vida e tu vê que isso funciona, isso te anima. É isso que eu consegui levar para os alunos. Então, foi sempre a minha tônica de não ser um professor de questões de livro. Quando tem questão de livro, eu tenho a questão aplicada. Então, a minha vivência, ela foi muito importante nesse sentido. E eu tive alguns atritos, vamos dizer, internos, porque existem regras e tal, e algumas regras eu tive que, por exemplo, eu introduzi depois no curso uma disciplina chamada Gestão de Empreendimentos Rurais, que ela não tinha nenhuma base teórica. Até fui muito criticado. Mas ela teve um sucesso enorme, porque ela juntou todo o conhecimento em gestão, em contabilidade, colocando isso em cima de uma propriedade rural para fazer gestão daquilo lá. E aí contrariou, vamos dizer, as regras, que tem que ter 75% de presença, e a gente fez a aula 50% e o restante dos 50% lá na propriedade buscar as informações. E os alunos, assim, aprovaram isso integralmente. Então, oficialmente, isso não era permitido. Então, eu sempre fui um pouco... Só que isso hoje é o meu trabalho que eu faço hoje com os jovens no programa de sucessão. É exatamente isso que eu faço hoje. Lucildo, eu queria perguntar para você, fugindo um pouco do assunto, eu costumo fazer essa pergunta a todos os nossos convidados. Durante a nossa vida, a gente vai formando o nosso caráter e a gente talvez é influenciado por algumas pessoas, pessoas que a gente julga que são exemplos, né? Você poderia destacar para a gente quais influências que ajudaram a formar o seu caráter pessoal, o Lucildo? Se tivesse que colocar, olha, essas pessoas fizeram parte da minha vida e foram determinantes para que eu seguisse e tivesse sucesso nas coisas que eu busquei. Você poderia elencar algumas pessoas, trazer? Olha, eu diria 2 pessoas fundamentais. Foram meus pais. Tanto o meu pai, que assim, ele tinha uma linha, e a gente tem um compromisso, hoje que a gente pensa com os filhos, é de manter uma imagem de uma pessoa que é confiável, que é uma pessoa séria, honesta, que faz as coisas, que fala as coisas e cumpre aquilo lá. Então, isso era uma característica que o meu pai tinha, apesar da sua situação econômica ser aquela, mas era uma pessoa respeitada. Numa dúvida que tinha, ele era chamado: o que tu acha, o que tu pensa? Então, ele sempre foi uma pessoa tentar ser correto, quer dizer, colocar, não no sentido de agradar alguém ou ferir alguém, mas colocar dentro do pensamento que ele tinha, como ele via, de colocar a situação. Esse é um espelho para mim. E a minha mãe, eu diria assim, ela foi uma pessoa fantástica. Eu diria assim, uma das coisas, meu pai era fumante, os meus irmãos eram, eu não fui por causa dela. Ela me perguntou aos 16 anos se eu já fumava. E, bom, um guri de 16 anos tem um monte de coisa na cabeça. E eu disse que não. Aí ela me disse assim: bom, se tu estás falando a verdade ou não, tu deve saber. Eu vou acreditar que isso seja verdade. Então, se isso é verdade, eu vou te dizer o seguinte: eu não vou te proibir de fumar, mas espera até os 18 anos. Daí, quando completar 18 anos, se tu achar que deve fumar, fuma, mas não escondido, fumo junto com os demais e tal. E isso me marcou muito. E quando eu tinha os 18 anos, eu tinha outra cabeça, eu me perguntei por que fumar, qual é a graça? E apesar de receber uma carteira de cigarro por dia durante 25 anos, não foi capaz de derrubar isso daí. Bacana. Lucildo, infelizmente o nosso tempo ele é curto.
e a gente tem que encerrar a entrevista, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu sei que a gente teria histórias aqui para contar, e com certeza você deve ter muitas coisas bacanas ainda, poderia trazer para a gente aqui no nosso programa. Mas eu quero agradecer demais a sua participação no dia de hoje, de fazer um elogio pessoal. Pelo que eu vi, a sua vivência pessoal, você acabou transmitindo isso para o seu espírito empreendedor, que é o seu trabalho. Você conseguiu trazer a vivência que você passou e trouxe isso para ensinar para as outras pessoas de uma maneira prática. Eu acho que a grande diferença de um professor é justamente essa, colocar na cabeça das pessoas como aquilo que ele está transmitindo vai influenciar diretamente na vida daquela pessoa que está recebendo aquela informação. Eu acho que isso é o grande diferencial. Lucildo, obrigado pela sua participação. Fica o convite para mais oportunidades, para você fazer uma visita para a gente aqui. Ok, eu agradeço muito a oportunidade. Claro que a gente poderia falar quase um dia, eu acredito, mas foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de colocar um pouco do que a gente viveu. E eu diria assim, eu não reclamo de nada, eu tive dificuldades, mas as experiências que a gente teve, eu diria que foram fundamentais. Se hoje tivesse que dizer, bom, como é que tu gostaria de começar, eu diria exatamente como foi, porque isso faz parte da vida, tu passar dificuldades, tu enfrentar situações, tu ousar, tu buscar outras coisas. Eu acho que isso faz a vida ter sentido. Então, é isso que me leva hoje, aos 67 anos, continuar pensando, quer dizer, pensar na cultura, que a gente tem outro trabalho importante aí na Westfália, da cultura westfaliana, que a gente tem um grupo de voluntários lá, que é uma experiência fantástica, que já agora quase 5 anos depois que eu deixei de ser professor, estou naquilo, e cada um já espera quando chega o dia do mês para a gente se encontrar, se divertir e entender um pouco mais da cultura. Então, são experiências fantásticas. Eu só tenho a agradecer na minha vida a oportunidade que foi me dada. Muito obrigado pela oportunidade aqui também. Obrigado, Lucildo. Portanto, nós conversamos na manhã de hoje com o Lucildo Allert, aqui no Espaço Empreender, que retorna no próximo sábado, às 11h30. A todos uma excelente manhã, obrigado pela audiência, pela sintonia. Na sequência, você segue com a programação da Rádio Tirol. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.